É isso aí, o Júlio Araújo aqui na Rádio Piratininga, FM 104,3, né? E pela primeira vez eu estou tendo o prazer de entrevistar eu já entrevistei o Padre Gilberto, o Padre João Betela, o Padre Paulo Sérgio Fuliário, que até cantou no meu programa, né? O Padre Fuliário. E hoje estou tendo o prazer de receber, através do contato do Padre João Betela, que passou o telefone da Thaís, que é secretária dele, a Thaís Fernandes, né? Eu quero agradecer a ambos, né? O Padre João Betela, antes que eu esqueça, e a Thaís Fernandes pelo contato. E hoje estou tendo o prazer e a honra de receber o nosso bispo, Dom Eugênio Barbosa Martins, que está aqui ao meu lado. Boa tarde. Boa tarde, uma alegria estar aqui, né, no seu programa, Júlio, e com todos os ouvintes da Rádio Piratininga, né, e uma bonita oportunidade, né, desta comunicação. É muito importante nós termos essa certeza que quando a gente utiliza um meio de comunicação, é uma forma tão bonita da gente fazer chegar, né, a voz, a mensagem, né, algo muito especial que vem de Deus para o coração das pessoas. É um modo de evangelizar, né? Também, muito profundo. Uma forma de evangelizar, né? Muito profundo. E conta pra eu, porque eu estava até comentando aqui antes da gente fazer a entrevista, né? Estou até com o boneco aqui de Belo Horizonte, né? Que o Dom Eugênio já morou em Belo Horizonte e ia voltar para Belo Horizonte antes de vir para ser destinado para vir aqui para São João do Boa Vista. Quis o destino que dois mineiros aqui estivessem aqui ao lado aqui hoje, né? O senhor explicou que teve uma comissão que resolveu ter essa mudança para o senhor vir para São João do Boa Vista, para a nossa diocese. Isso, a igreja tem os métodos, né, das indicações, né, dos bispos, faz-se indicação de pessoas, as realidades de cada lugar. E como eu venho de uma congregação religiosa, a congregação do Santíssimo Sacramento, e a minha congregação já esteve presente aqui nessa diocese. Os primeiros sucessores de Padre Donizete foram os sacramentinos. Sim, né? Então eu conhecia, né, um pouco aqui a realidade. Mas importante é isso. Depois essa comissão indica pessoas para que pudesse exercer essa função de pastor. E foi assim, né, que aconteceu comigo. Eu estava em Roma, terminando o meu processo de coordenação geral da Congregação dos Sacramentinos. Já tinha terminado no mês de novembro de 2023 e no dia 18 de dezembro fui chamado lá no Vaticano, a gente chamou de Dicastério dos Bispos. Sim. E quem me chamou foi o atual bispo, o Papa. Foi o então cardeal Prevost, né? Ele era o prefeito do Dicastério dos Bispos. Então ele me chamou para me comunicar que o Papa Francisco tinha me nomeado bispo de São João da Boa Vista. Olha só que... Então tem essa alegria, né, de saber que o Papa atual me comunicou que eu seria bispo aqui de São João. Maravilha. E a gente reza muito, né? A gente que vai assim, a gente reza muito pelas vocações sacerdotais. Como que é através de um convite, é através de repente de uma vontade própria. Como é que surge um padre, que até porque de repente tem algum ouvinte, ou de repente porque essa entrevista está sendo filmada, né? O Rodrigão Oliveira está filmando para a gente pôr no canal no YouTube depois, de repente a gente vai estar repassando para o pessoal. De repente é uma pessoa que quer ser um sacerdote, quer ser um padre. Como é que surge e como é que é feito todo esse processo? Júlio, Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita diversidade, ele pode utilizar de diferentes caminhos, mas um caminho fundamental do discernimento de uma verdadeira vocação sacerdotal é estar participando de uma comunidade, de uma paróquia, porque o sacerdócio está ligado a este serviço. Então, é na participação da igreja que um jovem pode discernir o seu futuro enquanto vocação. Agora, essa participação ela é feita, né, no empenho das pessoas, no contato, no diálogo. E, no meu caso, eu participava do grupo de jovens da minha paróquia e era muito empenhado, minha família sempre foi muito participante. E teve um dia que o padre me perguntou:
com todo esse seu empenho, por que você não vai ser padre? Então tem sempre uma palavra, tem sempre um chamado, tem sempre uma provocação que Deus utiliza. E aí, a partir daquela pergunta, eu fui fazendo, né, as reflexões, fui pensando até fazer um processo final de discernimento e de decisão. Então é já mais ou menos que nem tem o meu companheiro de terço dos homens lá da igreja de Santa Rita, né? Ele comentou ontem lá na nossa reunião que ele, com 4 anos de casado, ele não frequentava igreja, não ia na igreja, e o patrão dele convidou para fazer o cursilho. E ele, contra a vontade, não queria ir de jeito maneira, e hoje ele tem 40 e tantos anos que ele faz parte lá da igreja, da paróquia, ajuda e tudo. Sim. Né? Então é um convite. Isso, né? Os caminhos que Deus utiliza para deixar a sua mensagem, para nos provocar, e vocacionalmente a gente diz para nos chamar, são inúmeros. E quando a gente fala de vocação também, Júlio, existe a vocação, né, do padre, mas a vocação do leigo, né? No Sim. caso desse seu amigo, Sim. Deus o chamou para assumir, como um homem casado, a sua vocação de leigo na igreja, sua vocação de cristão. Sim, Isso é fundamental. Abraço meus companheiros lá do Terço dos Homens da Igreja Santa Rita e todos os demais grupos aqui da cidade, né? Que rezam toda segunda-feira, ou outros dias aí, o Terço dos Homens, que é importante rezar o terço também, né? Muito importante. Sim, perfeitamente, porque é a meditação dos mistérios da vida do Cristo. Sim. E que Maria vai nos ajudando a nos tornarmos cada vez mais discípulos do Filho dela, né? Que a gente reza o terço justamente contemplando todos os mistérios, desde o nascimento de Jesus até a ressurreição e o envio do Espírito Santo. Então, meditando o terço, a gente vai passando, né, os momentos especiais da vida de Jesus. Eu não sei qual dos padres que sempre estavam aparecendo na internet que falou isso, que falou que ele queria morrer e chegar lá no céu e Jesus falar assim: minha mãe já falou muito bem de você, né? Que é uma forma, né? Isso. Maria, a mãe de Jesus, e ela nos assume também como seus filhos, né? Ela sempre se preocupa em nos levar para Jesus. Grande intercessora nossa, né? Isso. Maravilha. E o que é o bacana do sacerdote, a relevância do sacerdote, é o que essas mãos fazem, né? De tornar o pão, né? Em corpo e sangue de Cristo, né? É uma responsabilidade, né? Sim, é toda a síntese, né, que a gente pode dizer assim, o que a Igreja Católica tem de mais precioso é a Eucaristia. Sim. É a presença de Jesus que na última ceia pegou o pedaço de pão e disse: isto é meu corpo entregue. Depois pega o cálice com vinho: isto é meu sangue derramado. Então aquilo que Jesus realizou na cruz, ele sinalizou no momento da última ceia. E hoje, né, quando ele diz: fazei isto em minha memória, é o que a gente continua a fazer cada vez que a gente se encontra para celebrar a missa. É o corpo do Cristo que se entrega, é o sangue do Cristo, né, que se derrama para continuar, né, a nos dar vida, a nos dar paz e a nos dar a salvação. Sim, eu estou querendo fazer já tem um tempinho, até depois eu vou pedir, se o senhor tiver um tempinho, de me ajudar a fazer um texto para pôr no jornal Coração Sertanejo, né? Para explicar os milagres eucarísticos, que são exemplos, algumas coisas que aconteceram dentro da igreja, né? Que são uma prova viva, né? Da importância da Eucaristia, né? Sim, nós temos na história algumas situações que são situações extraordinárias, porque o mais importante é o que nós recebemos pela nossa fé, pela fé que iniciou-se pela força do batismo, pela confirmação na crisma e depois pela Eucaristia, é ter Jesus como nosso alimento, né? Isto é, tomai e comei meu corpo, né? Então é uma coisa muito bonita. Porém, na história, em alguns momentos, houve dúvida, houve incerteza. Mas será que esse sacramento é verdadeiro? Será que é Jesus mesmo? Então, em algumas situações, para sinalizar a importância desse gesto de entrega de Jesus, nós tivemos, né, como o mais famoso, o mais conhecido, de Lanciano, na Itália, né, a transformação da hóstia em um corpo, em carne, e normalmente é carne do coração, né? Sim.
E que, pelo jeito, o tipo do sangue é o mesmo do que está no Santo Sudário, né? Isso. Isso. Olha só que umas coisas que só Deus para explicar, né? Não tem como explicar. São carinhos de Deus para nos ajudar, né? Porque às vezes no nosso caminho de fé, às vezes a gente tem alguma fragilidade, alguma fraqueza, e esses carinhos de Deus é para reforçar: eu estou com você, né? Isso é verdadeiro, coma, né, este corpo que é o meu filho. Então, isso nos ajuda. Tá certo. Eu quero fazer essa matéria no jornal, porque eu creio que muitos católicos às vezes entram na fila da comunhão apenas por uma simbologia, não vê a importância, não sabe, não entende a importância de verdade, né? Então, é uma forma da gente estar divulgando isso aí para, de repente, alertar as pessoas para essa importância tão importante da Eucaristia. Isso, e a grandeza, nós nos tornamos os sacrários vivos. Quando Jesus, né, se faz corpo e alimento, né, a Eucaristia, e eu comungo, né, eu me torno uma unidade profunda com Jesus Cristo. Então, aquele sacrário que a gente tem nas igrejas, que nós respeitamos, cada ser humano, quando nós comungamos, se torna um sacrário vivo. E veja assim, a consequência disso. Então, se cada ser humano é um sacrário vivo, o respeito que eu preciso ter a cada pessoa. Sim. Porque ali está a presença do Cristo, né? Com certeza. E, inclusive tem uma senhorinha de Minas, que eu não vou lembrar o nome, talvez você é mineiro também, que ela ficou muitos anos só se alimentando da Eucaristia, né? Uhum. E agora ela tá... É a Lola. Dona Lola, isso é justamente. Lá de Rio Pomba. Aí pronto. Aí, perto de Juiz de Fora. Maravilha. Então, ela ficou muitos anos, né, só se alimentando com a Eucaristia. Isso, ela teve uma enfermidade e não se alimentava mais, mas a Eucaristia, durante mais de 20 anos, né, é o que ela recebia. E deixa eu perguntar para o senhor, qual foi o legado do Papa Francisco, deixou, e o que a igreja espera, talvez, aí, do Papa Leão? Falar de um legado do Papa Francisco é uma responsabilidade e também é algo muito extraordinário, porque uma das primeiras coisas que o Papa Francisco nos provocou como igreja, quando ele disse assim, que sejamos uma igreja em saída, isto é, que sejamos uma igreja missionária, que a gente vá até a realidade das pessoas. Então, para que a gente não fique naquela uma comparação de não ser cristão de sacristia, né? Mas aquele cristão que vai ao encontro das pessoas anunciar o Evangelho. E um daqueles primeiros documentos que ele escreveu, A Alegria do Evangelho, é justamente isso. Nós temos o maior dom para apresentar para a humanidade. Nós temos o maior tesouro, né, para apresentar para todo ser humano, que é Jesus Cristo. Então nós não podemos ficar aguardando, mas nós como igreja precisamos ir ao encontro das pessoas. Um outro elemento importantíssimo. Papa Francisco nos ensinou a chamar o nosso planeta de casa comum. E casa é o lugar que a gente deve cuidar. Né? Casa é o lugar onde a gente se encontra, é o lugar onde a gente se alimenta. E o nosso planeta, né, ele está sofrendo as agressões, já tem um bom tempo que já, né? a humanidade está fazendo. Né? Então nós estamos correndo o risco de eliminar as possibilidades de continuidade da vida no planeta. Então, quando o Papa Francisco chama atenção, né, para esta dimensão da casa comum, é para que a gente perceba que este planeta é a nossa casa, e é ele que nós temos para viver. E não só nós, assim como nós recebemos das gerações passadas, que a gente deixe, né, um planeta muito melhor para as gerações futuras. E para isso a gente precisaria fazer um caminho muito sério de conversão, para não explorar somente as riquezas da terra, mas de preservar a vida da terra. Né? Sim, tipo assim, cortou uma árvore, planta outra no lugar, né? Justo. Né? Nós estamos desertificando, né, muitas áreas. E o ano passado, aqui na nossa região, nós passamos por um pecado horrível, né? Muitos incêndios, né? Um crime ambiental horrível, que na nossa linguagem religiosa é um pecado gravíssimo, né? Você, né, eliminar. E é importante assim, veja, nós tivemos aquela situação de tantas queimadas, em seguida vem a chuva. Sim. E como a natureza tem força
para regenerar. Mas cada vez que tem uma queimada, os micro-organismos que estão na terra vão diminuindo. A terra vai ficando cada vez mais pobre. Sim. Aí ficando mais pobre, você vai ter que colocar mais veneno, né? Sim. Mais adubo, né? Porque o adubo é um produto Aí químico. prejudica a saúde do ser humano, né? Aí, é verdade. Sim. Então, essa chamada que o Papa fez foi importantíssima, porque ele recuperou a terra é dom de Deus, né? E tudo que Deus criou, quando cria o ser humano, viu que tudo era muito bom. E o Papa Leão que falou assim, não vai lá pro Mercadão de Belo Horizonte comer queijo do Cerro, não. Vai para São João da Boa Vista lá, cuidar daquele povo lá. O que o senhor espera dele? Primeiro, essa continuidade que a gente remonta a São Pedro. Né? O Papa Leão XIV, ele é um sucessor que começa lá de São Pedro, que foi escolhido por Jesus para ser o primeiro coordenador da comunidade. E quando Jesus escolhe Pedro, escolhe porque ele foi quem mais experimentou a misericórdia de Jesus, por ter negado Jesus, por muitas vezes ter falado, eu vou, né, te defender, e na hora não foi capaz. Então, pela lentidão de Pedro. Então, Pedro foi um melhor coordenador, porque ele sabia compreender as fragilidades dos seus irmãos. Então, o Papa Leão, ele vem dessa linhagem, a partir de Pedro, e dá continuidade à missão do Papa Francisco. No discurso que ele fez, né, naquela primeira mensagem, quando ele foi apresentado como Papa Leão XIV para a nossa igreja e para todo mundo, ele fala desta continuidade porque o Papa Francisco, uma das últimas ações, foi quando ele convocou aquele grande sínodo para que a igreja pensasse a sua organização. E a organização da igreja, ela precisa ser sinodal. Que essa palavra... muita gente não está entendendo isso aí. Eu queria que o senhor explicasse melhor para ele. Essa palavra é muito importante. O que significa sinodalidade? Sinodalidade significa caminhar juntos, a participação de todos. Então a nossa igreja, ela se faz pela força do batismo. Na força do batismo, todos nós somos igreja. E como a gente se reúne como igreja, depois a gente vai ter alguns ministérios, serviços. Como o senhor tem o ministério do Terço dos Homens, eu tenho aqui o ministério, né, de bispo, de coordenação desta diocese, os padres, o ministério de coordenar as paróquias, os diáconos, o ministério de servir as comunidades, fazer a pregação do Evangelho. E assim, cada coordenador, né, das diferentes pastorais e movimentos que a gente tem, estão ali exercendo seus ministérios. E o Papa Francisco disse, esta é a igreja sinodal, a igreja onde todos os carismas são acolhidos, respeitados, mas nenhum vai sobrepor sobre o outro. Então, viver esta sinodalidade é viver uma igreja onde todas as pessoas precisam ser ouvidas, né, e acompanhadas. Então, enquanto eu ouço, depois também eu tenho a oportunidade de falar. Entendi. Né? Então, a palavra na Igreja Católica, ela precisa ser partilhada por todos. Porque o próprio Jesus disse, né? Ele se fez palavra, o Verbo se fez carne, o Verbo de Deus, né? Jesus se fez palavra no nosso meio. Maravilha. Agora eu vou descontrair só um pouquinho, porque o padre João Betela é corintiano. O nosso bispo, Dom Eugênio Barbosa, é atleticano, cruzeirense. Que time o senhor torce? Quando as pessoas fazem essa pergunta, hoje eu não posso dizer que eu sou torcedor, hoje eu sou um simpatizante, porque me pergunta o nome de um jogador do Cruzeiro. Não sei. Entendi. Fico feliz quando eu vejo algum resultado positivo do Cruzeiro. Eu tive lá na Toca da Raposa e no campo antigo do Cruzeiro, treinando lá, na época que o Carmínio Furlete era presidente, e ele é cunhado do meu tio. Então, com a cunha, né, eu tive lá esse privilégio de estar lá uns dias. Lá estava o Joãozinho, aquele ponto esquerdo, o Luiz Antônio, goleiro, e foi muito bom. E música, qual música que o bispo gosta de ouvir? A riqueza da cultura brasileira é extraordinária. Né? Eu venho do interior, né, de Minas Gerais. Qual cidade? Perdão. Do Triângulo Mineiro, Araguari. Araguari, eita, Isso. Araguari. Toda a minha família é de origem do campo, né, da roça.
Então, de criança, eu acostumei a ouvir a música sertaneja original. Então, aquela música que conta histórias, que conta realidades da vida, de relacionamentos. Então, aquela música, a música da terra, né? O sertanejo da terra. Então, isso fez parte da minha origem. Isso me levou também a, hoje, gostar demais da música popular brasileira. É uma das músicas que consegue traduzir poesia com melodia e sempre toca o coração de quem tem um mínimo de sensibilidade. E é muitas vezes uma música que faz pensar, faz sentir, faz refletir. Então, a música popular brasileira eu admiro muito, muito, muito. E vamos fazer assim, já você falou do sertanejo, da música popular, teve uma música que ela virou dos dois, né? Porque teve muito artista sertanejo que gravou ela e teve muita gente do popular, até Elis Regina já gravou ela, que é a Romaria, né? Vamos fazer um refrãozinho, senhor? Eu sei que o senhor tá rouco, mas só o refrão. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Esse é o nosso bicho cantando aqui. Olha que benção. Sem voz, né? Eu falei pra ele falou que tava meio rouco, não sei o que lá. Então, não é a voz do Tião Carreiro, então Sim, mas já que você tocou na música, tem uma outra música que marcou também história com o momento em que aquela cantora Maria Bethânia fez 25 anos de carreira. Ela ganhou de presente uma música que é Tocando em Frente. Bonita também. Né? Que é do Almir Sater, que gravou também com Renato Teixeira. Sim. Então, assim, é alguém que traz essa origem, né, do sertanejo, e que alguém da música popular brasileira faz uma interpretação que passa a ser um clássico brasileiro. Os nossos conterrâneos, né, o Pena Branca e Chavantin, né, que são de Uberlândia, né? Sim. Simplicidade de pessoa, o saudoso Pena Branca, eu tive o prazer de ser amigo dele. Eles também misturaram um pouquinho a música sertaneja caipira com a MPB também, né? Sim. Com o Cio da Terra, que é do Milton Nascimento, né? Milton a música, Nascimento. Né? Então, é maravilha. Muito bom. Eu dou, né? Isso, e como que a música ela tem esse poder, né, de criar fraternidade. Sim. Né, porque a melodia é uma das formas mais bonitas de comunicação de Deus. Deus é a música mais bonita, né, que o ser humano pode contemplar. Nossa, bonito isso aí. Bacana demais. Ô, Dom Eugênio, quero agradecer a presença do senhor, né? Quero que o senhor encerre a sua participação, dando, por favor, uma benção para a Rádio Piratininga e para todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo e o pessoal que vai estar curtindo a gente no canal no YouTube. O pessoal pode curtir, comentar, compartilhar com os amigos, né? Essa bela entrevista que a gente teve aqui com o Dom Eugênio. Queria que o senhor desse uma benção aí para todos nós. Isso, desejando que esse tempo em que a humanidade está vivendo tantas agressões em relação à paz, que o nosso testemunho de cristãos seja de construtores de pontes e não de abismos, né? Aonde não for possível aplainar caminhos, mas que nós sejamos capazes de construir pontes, viadutos, para que possamos circular melhor a experiência do acolhimento, do amor, do respeito e do perdão entre nós. Que seja assim um compromisso cristão, uma forma concreta de nós realmente dizermos que acreditamos em Jesus Cristo. Que a bênção pela intercessão da Mãe de Jesus e que se revela a nossa Mãe venha sobre todos os que acompanham a Rádio Piratininga, todos que vão estar acompanhando também pelo canal do YouTube, a este nosso irmão, o Júlio, que tem esse carinho todo especial pela Mãe de Jesus e que por esses meios de comunicação traz essa mensagem de força, de vida e de paz. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado, Eugênio, né, da sua disponibilidade, né? Obrigado, Padre João Betelo, que passou o contato da Thaís. A Thaís também, nosso muito obrigado mais uma vez, né? E sempre as portas abertas para... Estamos aqui à disposição por, né,
por poder utilizar esse grande instrumento, chegando no coração e nas casas de tantas pessoas. E se o pessoal gostar do nosso dueto, quem sabe a gente grava uma música junto um dia, né? Isso, o dia que eu estiver melhor, vamos gravar assim, vamos cantar. Muito obrigado. Gosto muito de cantar. Muito obrigado, viu? Tudo bem, Gil. Para os nossos, obrigado, senhor. Para os nossos ouvintes da Piratininga que estão ouvindo só o rádio, nós vamos curtir o Frei Gilson. E eu quero agradecer o Rodrigão Oliveira, que fez a filmagem aí pra gente jogar no YouTube. Obrigado a todos o carinho dos nossos ouvintes. E nossa satisfação imensa de entrevistar aqui o Dom Eugênio Barbosa Martins pela primeira vez, né? Entrevistando um bispo, olha só. Muito obrigado. Estou subindo de posto, hein? O padre João Betello, que eu brinquei com ele, né? Forte abraço a todos vocês e que Deus abençoe a todos com carinho. Forte abraço. Vamos lá, Frei Gilson aqui na Piratininga. Para quem está curtindo a gente no YouTube, forte abraço, Júlio Araújo. E a sua bênção. Deus abençoe. Ei.